Olá, queridos alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? E aí, estão preparados para mais uma videoaula de filosofia? Espero que sim! Então vamos lá, peguem um livro, de vocês, o positivo, lá na seção da filosofia, na página 19, certo? Hoje nós vamos falar sobre corrigir os pensamentos. Pronto, pegaram um livrinho, página 19. Corrigir os pensamentos. Quando pensamos sobre algo, podemos nos enganar. Por isso, é muito importante conversar a respeito de nossos pensamentos. Uma boa troca de ideias pode nos ajudar a perceber e corrigir enganos, né? Então, por isso que a gente deve o quê? Conversar, expressar nossos pensamentos, porque isso vai surgir o quê? É uma boa maneira, às vezes, da gente, ouvindo uma nova ideia, a gente corrigir nossos pensamentos, né? A gente, às vezes, descobre que aquilo que a gente estava pensando não era o mais correto, certo? Então, por isso que devemos o quê? Sempre expressar nossos pensamentos, né? E também ouvir o pensamento das outras pessoas. Então, aqui virando a página, já na página 20, hora de filosofar. Os pensamentos mencionados a seguir contêm enganos. Converse, com seus familiares a respeito deles. Então, aqui eu vou passar para vocês esses pensamentos. Vamos lá, então. Aqui do lado está escrito o desafio. Descubra os enganos desses pensamentos e faça sugestões para corrigir cada um deles. Então, a gente já sabe que nesses pensamentos aqui tem enganos, né? E a gente então vai descobrir qual é esse engano e corrigi-los. Na primeira frase, a alface do poema saiu voando. Então, a alface do seu almoço também sairá voando? Já vem afirmando, então. A alface do seu almoço sairá voando? O que a gente percebe aqui? A gente sabe que na literatura, nas historinhas, exercita-se o quê? A imaginação, né? Então, de modo aqui que quando a gente no poema fala que a alface saiu voando, ele estava o quê? Usando elementos imaginados, né? Que então, coisas que não são animadas e passam a ser animadas. Tipo, o alface é inanimado, ele não mexe. Mas no pensamento, no poema, e ele se tornou um ser animado, né? Que passou a movimentar-se. Então, a gente também sabe que o alface do poema, ele não é de verdade, né? Que nos livros pode acontecer coisas que não acontecem na realidade. Então, onde que está o erro desta frase, né? Como que a gente poderia corrigi-la? Olha só, a alface do poema saiu voando, mas a alface do seu almoço não voa. Pronto, assim que a gente corrige esta frase, tá bom? Agora, número 2. Os passarinhos voam e as moscas também voam. Então, as moscas são passarinhos? O que a gente percebe aqui? Se os passarinhos voam, isso não significa que sejam também os únicos seres que façam isso, né? Então, que o quê? Que tem outros que também voam, né? Os passarinhos têm bicos e penas, mas as moscas também, elas não têm, né? Elas não têm bico, elas não têm penas e elas apenas voam, né? Então, quer dizer o quê? Que nem todo, né? Não significa que sejam os únicos que voam, tá bom? Como que a gente poderia, então, corrigir esta frase? Poderíamos falar ela assim, os passarinhos voam. E as moscas também, mas as moscas são insetos, certo? Porque o que a gente viu aqui? Que os passarinhos voam, né?
Mas não significa que sejam os únicos que voam. Então, nem tudo que voa é passarinho. O inseto também voa. Na número 3. As pessoas não têm asas. Então, é impossível uma pessoa voar? O que a gente sabe? Que as pessoas, elas não podem voar apenas por seus membros, né? A gente não tem asinha igual os passarinhos que voam, as moscas. Mas a gente também pode sim voar de outras maneiras, né? Porque o que? O ser humano, ele inventa o que? Máquinas que possibilitam, né? Possibilitam voar, né? Por exemplo, que as pessoas podem voar? Elas podem voar de avião, de helicóptero, na asa delta, no balão, né? Então, como que a gente corrigiria esta frase? As pessoas não têm asas, portanto, elas só podem voar com a ajuda de máquinas e equipamentos, certo? Aí ficaria correta a frase. Na número 4, a alface é um vegetal comestível. Então, podemos comer qualquer tipo de alface? Não é porque a alface, né, ela é um vegetal comestível que a gente pode comer qualquer tipo de alface. Tem também aquela alface que talvez esteja deteriorizada, né? Que ela tenha se tornado imprópria para comer. A folha murchou ou a folha ficou estragada, então a gente não vai comer. E existe também aquelas alfaces que não são naturais, né? Que são feitas de materiais não comestíveis, que tem a alface de plástico, tem a alface desenhada no papel, né? Então, há algum tipo de alface que não sirva para comer, não é mesmo? A gente não sabe que tem algum tipo de alface? Tem, vou fazer a pergunta. Podemos comer uma alface estragada? Não. Então, por aí já não é todo tipo de alface que come. É uma alface que não seja natural? Tem, não tem? Igual eu falei agora. A do desenho, a de plástico, elas também não podem ser comidas. Há algum tipo de alface que não sirva para comer? Sim. Então, como que a gente pode corrigir essa frase? A alface é um vegetal comestível, isso é uma realidade. Mas não é possível comer alguns tipos de alface, né? Que a gente já viu outros tipos, né? Que foi lá, a alface que não é natural, a alface estragada, certo? A número 5. Eu não gosto de comer alface, então ninguém deve plantar e cultivar alface. Então, olha só, não devem levar em conta, né, a preferência dos alimentos. O que é para poder plantar alface? E sim a necessidade nutricional e medicinais do ser humano, né? Então, eu não vou plantar alface só porque a pessoa gosta ou vou deixar de plantar porque algumas pessoas não comem. Não é mesmo? Então, olha só, porque não são só pessoas que comem alface, né? Tem outros seres vivos também, seja eles silvestres ou domésticos, que comem alface, tá bom? Então, como que eu poderia corrigir esta frase? Eu não gosto de comer alface, mas, mesmo assim, as alfaces devem ser plantadas e cultivadas, né? Porque ela não vai me alimentar porque eu não gosto, mas existe outras pessoas e outros seres vivos que também se alimentam da alface. E a última agora. O passarinho está cantando na gaiola. É uma afirmação. Então, ele está feliz por estar numa gaiola em vez de voando? Será que tá certo pensar isso também? Olha só. Generalizou, né? Porque se nem todo mundo que tá cantando, né? Geralmente a gente canta porque a gente tá feliz, né? Você tá feliz, você tá contente, aí você sai cantando uma musiquinha ou assoviando, fazendo alguma coisa. Mas nem todo mundo que está cantando está o quê? Está feliz, né? Porque o passarinho está cantando na gaiola, mas isso não significa que esteja feliz por estar na gaiola, em vez de estar voando. Talvez ele está ali na gaiola cantando
pensando em estar solto na natureza. Ele está cantando para que o tempo passe mais rápido e ele vá sofrer menos por estar na situação que ele está, que é de ficar trancado na gaiola. Já pensou nisso, nessa possibilidade dele estar cantando apenas para fazer com que o tempo passe mais rápido e essa prisão não fique sendo uma coisa tão atormentada para ele? Pode ser, não pode? Então, como que a gente pode corrigir esta frase? O passarinho está cantando na gaiola, mas isso não significa que esteja feliz por estar em uma gaiola em vez de estar voando, certo? Próximo. Agora é lápis na mão. Nas linhas a seguir, escreva uma frase contando o que você considerou mais importante estudar sobre os pensamentos, né? O que então que você achou mais importante? Que a gente estudou? Mas vai relembrar para vocês, Estudamos sobre pensar para entender, pensar para criar, pensar para cuidar, né? Cuidar de mim, cuidar do outro, pensar para criar as coisas, pensar para entender como as coisas acontecem, como que elas são, não é mesmo? Então aqui vem do lado até um lembretezinho. Lembre-se, pensar nos ajuda a entender o mundo, né? Pensamos para entender, a criar coisas interessantes, a cuidar de nós, dos outros e de tudo o que nos cerca e trocar ideias com outros nos ajuda a pensar cada vez melhor. Então, que frase você ia criar aqui, né? Falando para mim, o que você achou mais importante estudar, né? Então, você vai escrever, a parte que eu achei mais interessante do pensar foi a parte do quê? Foi a parte do pensar para entender, do pensar para criar, ou do pensar para cuidar, e também da última aqui, de pensar para corrigir os pensamentos. Então, a parte que eu mais gostei foi essa e o porquê, tá? Então, escrevam aqui, que assim a gente vai concluir também, né, o nosso bimestre de filosofia, tá? Então, ele vai ser concluído com esta frase, onde você escolhe, né, você vai escolher o que você considerou mais importante estudar sobre os pensamentos, certo? Então, a nossa videoaula encerra por aqui, o nosso bimestre também, tá? Fiquem com Deus e um forte abraço para todos vocês. Tchau!